Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então hoje vamos dar continuidade àquela aula de tabela, era uma dica de certificação do MOS, né, de Excel, só que aqui a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto tabela, né? Então tem várias pessoas que já conhecem o uso da tabela, eu acredito que tem pessoas que ainda não conhecem, a gente já falou sobre isso no último vídeo, né? E eu acredito que dá para fazer algumas coisas bacanas utilizando tabela, né? Então vamos mostrar uma delas, né? Que é a possibilidade de você criar gráficos comuns, mas que ele já se autodimensiona e você pode utilizar segmentação de dados. Isso aqui não é um gráfico, eu não vim aqui, ó, inserir gráfico dinâmico, não foi isso que eu fiz. Não tem tabela dinâmica, mas a gente tem segmentação de dados e eu consigo filtrar aqui, ó, primeiro trimestre, só os dados do primeiro trimestre, segundo ou terceiro trimestre. E o gráfico ele já fica de uma forma similar ao gráfico dinâmico. Ou eu posso filtrar aqui por mês. Eu quero ver, por exemplo, de janeiro até abril. Usei o Shift aqui para selecionar mais de um mês. E o gráfico já se autoajusta aqui de acordo com o filtro que nós fizermos aqui. Por que isso, pessoal? A gente construiu um gráfico a partir de uma tabela. Então aqui os dados estão aqui embaixo, ó, nessa tabela. Vou clicar nela, ó, Design, TB Vendas o nome. E o mais legal, ó, eu vou mostrar uma vantagem e uma desvantagem aqui. E você fizer isso utilizando a tabela. Então, ó, lembrando que aqui a gente só tem até o terceiro trimestre. Ó, segmentação dos dados, só até o terceiro trimestre, não tenho dados nenhum de quarto trimestre. Agora eu vou vir lá no final e vou colocar aqui, ó, quarto trimestre, outubro, categoria, vamos colocar doces, vou colocar aqui um petit gâteau, valor acumulado de vendas no mês de outubro, vamos colocar 350. Ainda no quarto trimestre, no mês de outubro também, vamos colocar categoria pães, vou colocar aqui um pão de queijo, pãozinho de queijo de Minas, bom demais, né, pessoal? Não sou mineiro, mas gosto muito de pão de queijo de Minas. E não só do pão de queijo, mas queijo mineiro é muito bom, né? Em outubro, refeição. Agora a nossa famosa feijoada. Já tá dando até fome aqui, pessoal, falando só de comida aqui. Maravilha, né? Com os 550 de vendas com feijoada. Beleza, preenchemos aqui. Agora, olhem só. Olha a segmentação de dados, quarto trimestre e o mês de outubro. Se eu clicar aqui, ó, agora a vantagem e a desvantagem. A vantagem aqui é porque ele já traz certinho para a gente, ó, segmentação de dados e o gráfico aqui, ó, feijoada, pão de queijo e petit gâteau. Mas por que esse gráfico aqui de produto, que a gente tem o produto e o subproduto, né? Por que o do produto aconteceu isso? Porque quando a gente cria o gráfico, a gente seleciona mais de uma coluna. Então, aqui, quando eu faço isso aqui, ó, selecionar dados, deixa eu tirar a segmentação do filtro primeiro, né? Quando eu faço nesse tipo de gráfico aqui, eu estou pegando só essas duas colunas, subproduto e total. E eles estão na sequência. Então, toda vez que eu venho aqui e faço isso, ó, conteúdo de uma tabela, ele já fica aqui. Se eu colocar dados aqui para baixo, ele vai atualizar, maravilha, perfeitamente. Agora, neste outro gráfico, se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou ter que pegar
três colunas. Eu não consigo pegar só essa coluna de produto e só do total. Eu até conseguiria, mas ele ficaria um gráfico comum. E aqui, para eu fazer isso aqui com as três colunas, beleza. Vai funcionar e ele vai exibir para mim exatamente aquilo que a gente quer ver, o produto, produtos, né, para as categorias com os valores. Então agora se eu filtro outubro, ó, tá vendo? Quanto que é de refeição, que é feijoada, pães e doces. Mas ele não fica daquela forma dinâmica, que quando eu coloco o dado já ele traz certinho para a gente. Então, se você for utilizar tabela para criar gráficos assim, que ele fique de uma forma dinâmica, se você estiver trabalhando só com a coluna dos valores e a coluna anterior, para você trazer o eixo, vai funcionar uma maravilha. Agora, se você estiver trabalhando com um gráfico assim, que ele traz 3, aí você vai ter um problema. E aí você vai ter que atualizar no gráfico. E agora vou rapidamente mostrar como que eu fiz esse gráfico. Então, ó, bem simples. Ó, vou até deletar ele aqui. Segmentação de dados, acho que todo mundo já deve conhecer, né? Que você pode vir aqui, ó, na guia inserir. E você tem aqui segmentação de dados. Inclusive, você poderia incluir linha do tempo também, né? Ou, como é uma tabela, pode vir na guia design e segmentação de dados. Então, ó, vou vir aqui agora em inserir, e aí eu vou vir num gráfico. Posso até clicar aqui, ó, em gráfico recomendados. E aqui eu já tenho, ó, o de... Aqui está pelo recomendado, mas eu poderia vir aqui em todos os gráficos. E eu viria aqui em histograma. E aí eu tenho essa opção de Pareto. Antigamente, antes de ter esse gráfico de Pareto, se eu não me engano, ele foi no 2016, né? Recente esse gráfico de Pareto. Mas antes de eu ter o gráfico de Pareto aqui direto no Excel, aí o que eu costumava fazer? Eu criava a tabela dinâmica, e aí eu colocava a coluna do total e uma outra coluna também com os mesmos valores, só que aí eu colocava ele para fazer o cálculo do percentual do total acumulado. Percentual acumulado do total, e aí eu tinha os dados para poder formar um gráfico de Pareto, criava de dois eixos, né? Então um com colunas, né? E o outro com a linha. Era um gráfico assim. Combinação. Você tinha um gráfico de coluna com linha. Mas agora a gente já tem aqui pronto aqui nessa aba histograma o gráfico de Pareto. Facilita bastante aqui já o nosso trabalho. Então aqui ele trouxe, ó. Deixa eu acertar ele para cá. Ele trouxe por trimestre, né? Mas a gente não quer informação por trimestre, porque isso já está lá na nossa segmentação de dados. Então eu viria aqui e mudaria aqui para essas três colunas. Ctrl Shift e seta para baixo, eu consigo selecionar para baixo. Vamos aumentar um pouco ele aqui. Fazer uma cópia. Trazer ele para cá. Vou aumentar ele aqui. E vamos mudar a fonte de dados. Clico com direito, selecionar dados. Clico aqui em intervalo gráfico e aí eu pego o subproduto total. E aí lembrando que, ó, Ctrl Shift, seta para baixo, dou um Enter novamente. Ctrl Home. E já temos aqui o gráfico
por produto, core. Então a gente vê que a feijoada disparadamente foi o produto que mais vendeu aqui, né, no ano de este ano aqui, no caso 2017, desses dados. Então, e aí eu já tenho aquele formato lá que a gente pode filtrar. Mês de outubro só tem 3 dados, né? Então, por isso que fica assim. E aí, vocês veem que tem a vantagem, né, de você trabalhar com a tabela e o gráfico vinculado, mas, por outro lado, ele só vai ficar 100% ali fácil de você atualizar, né? Se você só preencher os dados, ele fica dinâmico já, neste primeiro gráfico. No segundo, como ele trabalha com esta coluna aqui, ele teria um problema. No caso de gráficos dinâmicos, eu prefiro trabalhar com tabela dinâmica em vez de tabela. Eu quis mostrar que dá para fazer, dependendo do caso, se for, por exemplo, sua tabela só tiver 2 colunas, tranquilo, você pode usar um gráfico direto com tabela, até porque a tabela dinâmica você tem que vir aqui, clicar com direito e mandar atualizar, né? Já na tabela não, você preencheu um dado lá embaixo, ele já está atualizado seu gráfico. Você não precisa ficar mandando atualizar. Mas, no próximo vídeo, vamos mostrar como fazer utilizando tabela dinâmica. Tá ok, pessoal? E aí, a gente pode até mostrar que num gráfico comum, quer ver? Vamos mostrar agora. Num gráfico comum, se a gente fizesse isso, vou criar uma cópia aqui, ou não, nem criar cópia. Vou vir aqui direto a design e vou converter isso para intervalo. Antes disso, ó, vou preencher mais um valor lá embaixo, para vocês verem que no segundo gráfico está funcionando. Então, vou colocar aqui quarto trimestre. Vamos colocar outubro ainda. Outubro. Refeição. Vamos colocar outra refeição aqui. Vamos ver o que tem de refeição aqui, ó. Frango ao molho pardo. R$1.000. Ok. Agora vamos filtrar o mês de outubro. E o frango ao molho pardo está aqui. Perfeito. O que vai acontecer se eu converter isso aqui agora num intervalo normal de valores? Bom, converter intervalo de dados. Então, estou tirando a tabela e agora ele vai voltar a ser um intervalo de dados. Confirmo. Primeira coisa é que a segmentação de dados, ela não existe se não for em tabela ou tabela dinâmica. Então, morreu a segmentação de dados. E vamos ver aqui, a feijoada está com 2.804. 2.804. Vou colocar lá no final. Posso estar, em vez de colocar aqui, não, eu tenho que criar uma nova linha. Quarto trimestre, novembro, refeição, feijoada, que estava com 2.804, né? Vamos até confirmar o valor. 2.804,56, 2.804. Vou colocar aqui R$5.000, ó. Ele 2.804 e continua com 2.804. Como a gente não está com tabela agora, ele não auto-redimensiona a tabela e o gráfico não é atualizado automaticamente. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem o vídeo. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. Deixem seu like e fique à vontade para fazer os seus comentários. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.